Amores proibidos, trabalhos de casa forçados, aulas particulares ou até mesmo a proibição de falar inglês americano. Parece que no cenário do Harry Potter não era festa todo dia. Sente-se e relaxe, aqui estão as estranhas regras que os personagens de Harry Potter tiveram que seguir no conjunto. Quando você era um garoto assistindo Harry Potter, você achava que as crianças de lá tinham sorte por não ter trabalhos de casa para fazer porque estavam tão ocupadas fazendo os filmes. Pense de novo, eles também não foram poupados. Todas as crianças devem ter uma educação independente das condições em que vivem. Quer saber como faziam seus deveres de casa? Acredite ou não, quando as câmeras se desligavam após as filmagens, as crianças foram para os camarins fazer seus deveres. Harry, Hermione, Ron e os outros trocaram as canetas pela coisa real e fizeram seus trabalhos de casa como qualquer outra criança no mundo, porque o estúdio não podia ser deixado de fora. Você está surpreso, não é? Você não ficou com ciúmes deles por nada, porque eles fizeram seus deveres de casa como você. Enquanto observava Harry Potter, tenho certeza de que você passou muito tempo observando e detalhando o físico de cada um dos personagens, mas você nunca se perguntou por que os atores eram todos de aparência comum, com algumas exceções. Eu tenho a resposta a essa pergunta. Os atores de lá, eu falo dos estudantes de Hogwarts, tiveram que obedecer uma regra estrita: nenhuma modificação corporal durante todo o período de filmagem, sem piercings, tatuagens, nem mesmo um bronzeado. Todos tinham que parecer pálidos como se tivessem acabado de passar pela máquina de lavar. Compreensível, os estudantes de lá devem todos parecer iguais e como verdadeiros estudantes de internato. O problema é que eles tiveram que respeitar essa regra por vários anos, do começo ao fim da saga, e não se sentiram tentados por colorir ou perfurar. Esta regra dura e draconiana te chocou? E mais uma vez, você não viu tudo isso. Era apenas uma regra entre muitas. Você deve pensar que a vida das estrelas deve ser incrível, que elas têm direito a grandes taxas, férias nos trópicos e momentos de euforia. Pode ser verdade, mas não totalmente. Quer saber por quê? No caso da produção do Harry Potter, eles fizeram com que seus atores assinassem contratos com cláusulas muito rígidas, entre elas uma proibição formal de certas atividades físicas e perigosas. Ou seja, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint não puderam ir às montanhas para ter aulas de neve durante as filmagens da saga Harry Potter, enquanto se divertiam com sua família nas montanhas. A razão não é difícil de adivinhar. Claro, não foi para privá-los de suas férias de inverno, mas para evitar acidentes que os obrigariam a ficar na cama e assim atrasar as filmagens. Você sente pena deles? Eu não sinto. Em qualquer caso, eles tinham mais do que o suficiente para compensar. Quando o diretor do Harry Potter, Chris Columbus, concordou em adaptar a primeira parte da saga Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele estava livre para fazer o que quisesse em seu filme. Entretanto, ele tinha que respeitar uma regra importante e não negociável. Os atores não podiam falar inglês americano para que o filme refletisse a autenticidade do romance, como exigiu J.K. Rowling. Um desafio e tanto para o diretor. De fato, entre as exigências do romancista, foi necessário contratar apenas atores britânicos para manter o próprio selo britânico do seu trabalho. Além disso, em nome da autenticidade, o diretor também solicitou que os alunos estrangeiros fossem representados por atores do mesmo país, a pedido da Rowling. Assim, a atriz francesa Clémence Poésy interpretou Fleur Delacour e o ator Stanislav Janevski interpretou Victor Krum. Foi uma tarefa difícil para Chris Columbus, que teria trabalhado mais facilmente se essa regra não existisse. Apesar da rigidez das instruções, o diretor conseguiu um pequeno papel para sua filha no filme, embora ela não tenha sido autorizada a falar por ser cidadã americana. Eleanor Columbus não proferiu uma única palavra. Como explica seu pai, ela trabalhou por cerca de 80 dias, mas ela nunca falou porque você sabe a regra. Se não é britânico, não pode falar. É ela, aliás, que encontramos no papel de Susan Bones, uma das alunas que põe o chapéu, o que leva os outros alunos a uma das 4 casas: Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. O diretor ainda terá a última palavra. Anteriormente, neste vídeo, você soube que as crianças que atuaram lá fizeram seus trabalhos de casa nos sets. Significa que também tiveram que ter aulas particulares para recuperar o atraso e não perder a aula. Claro, não estamos falando de lições de magia, mas de linguagem e aritmética, como qualquer outra criança. Mas quando se vive em Hogwarts, é complicado ir à escola. Para compensar a falta de escolaridade, as crianças tinham 3 a 5 horas de aula por dia, o que é bastante. E para não ficarem atrás dos colegas, as crianças fizeram cursos de colisão para chegar à frente, de modo que eles tinham horários muito mais drásticos do que os adultos do filme. Então, 5 horas de escola por dia não é muito divertido em comparação com as lições de magia. Mas por outro lado, como também não lhes foi permitido filmar mais do que um certo número de horas por dia, foi permitido um intervalo de almoço de 1 hora, bem como um intervalo de 15 minutos no final de cada hora, o que equilibrou as coisas. Parece difícil, mas era a maneira
maneira de não perder um ano letivo e passar para o próximo sem problemas. No momento da filmagem, as crianças de lá tiveram que fazer algumas concessões sobre sua vida privada, escolaridade e desviar-se de algumas regras. Elas encontraram soluções para todos os problemas, exceto para a legislação trabalhista. Tinham que obter o direito de trabalhar mais de um certo número de horas, pois a lei britânica proibia as crianças de trabalhar mais de 4 horas em um dia. 4 horas não foi o suficiente para pegar rapidamente. Assim, a produção fez um pedido especial para que a lei fosse suspensa durante o tempo de filmagem. Como resultado, o Código de Trabalho britânico foi ajustado para a primeira parte de Harry Potter para permitir que Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, menores na época, pudessem prolongar suas horas de filmagem. O problema era que as crianças estavam cansadas no final do dia. Portanto, para terminar tudo a tempo, a produção teve que usar algum subterfúgio para chamar Harry Potter, Hermione e Ron, em particular, colocando outras pessoas pequenas em seu lugar, usando perucas e as filmando-as por trás. Enquanto isso, as crianças poderiam ir e descansar ou realizar suas atividades escolares. Quando Alfonso Cuarón assumiu a direção da terceira obra do Harry Potter, ele decidiu que seria diferente. Ele optou por estabelecer uma pedagogia antes de prosseguir. Pediu aos atores que fornecessem um ensaio no qual eles deveriam descrever seus personagens em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Se não fosse para mudar os atores, ele queria ter certeza de que eles conheciam muito bem seus alter egos. Emma Watson teria dado um ensaio muito detalhado de cerca de 15 páginas, que é normal para os melhores da classe. Daniel Radcliffe, que vive na pele de Harry, deu um texto conciso de uma página, mas aparentemente era muito relevante. Ele não queria quebrar a cabeça, enquanto Rupert Grint se recusou a entrar no jogo e simplesmente não deu nada. Em qualquer caso, Ron teria feito o mesmo no filme. Isso em si já é prova suficiente de que Rupert conhecia muito bem seu personagem. Acho que Alfonso Cuarón deve ter recebido a ira do trio de atores que não apreciaram este pedido, mas aparentemente foi um mal para um bem. Permitiu que ele chegasse ao fundo da questão. Quando você vê Harry Potter, ou melhor, Daniel Radcliffe, quando você o vê, é difícil acreditar que ele tenha tido momentos sombrios durante as filmagens. Tenho certeza que você gostaria de saber. Bom, ao contrário do que você pensa, a estrela de Harry Potter não foi fácil de conviver durante as filmagens, mesmo perturbando a produção. Daniel confessou há alguns anos que era fortemente viciado em álcool durante as filmagens de Harry Potter e O Enigma do Príncipe, lançado em 2009. Segundo suas palavras, o ator já tinha ido aos sets completamente bêbado. Ele disse que havia várias cenas em que o mais observador poderia notar sua ausência. A causa disso, medo de um futuro incerto. Francamente, quando se sabe fazer magia, não é preciso ter medo de nada. E o ator, brincadeiras à parte, sofreu muito e por muito tempo, o que prejudicou sua carreira como ator. Entendemos melhor a origem do seu medo. Desde agosto de 2010, Daniel Radcliffe recuperou sua sobriedade e curou completamente seu vício. Portanto, pode ficar tranquilo agora. Assim que passavam pelas portas do estúdio, os atores tinham que respeitar muitas regras rígidas. Uma delas era a proibição rigorosa das relações românticas no cenário. Não falamos de um relacionamento na frente da câmera, mas daqueles que podem ocorrer nos bastidores. Uma regra difícil de respeitar quando você está no auge da sua vida. Os 3 atores principais nunca tiveram uma relação com um dos seus colegas de teatro, mas se diz que outros atores foram picados pelas flechas do amor e tiveram alguns casos de amor nos sets. Pensamos em particular em Evanna Link e Robbie Jarvis, intérpretes de Luna Lovegood e James Potter, que teriam mantido uma relação secreta por muito tempo. Pensamos também em Tom Felton e Jade Olivia, que se conheceram antes das filmagens e que tiveram a oportunidade de tocar um casal na tela por alguns minutos. O mesmo ocorreu com Bonnie Wright e Jamie Campbell, ou Ginny Wesley e Gellert Grindelwald, que aparentemente até se envolveram em 2011 e se separaram um ano depois. Curiosamente, Daniel Radcliffe e Rupert Grint já confidenciaram que estavam apaixonados por Emma Watson, mas como não deveriam desviar-se da norma, abandonaram rapidamente a ideia. Bons estudantes, aparentemente. É claro, apaixonar-se e não poder viver sua história é o mais frustrante do que se pode imaginar, mas não se preocupe, isso não os impediu de encontrar o amor em set. O que você achou dessas estranhas regras que os principais personagens do Harry Potter tiveram que seguir? Conte pra gente nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.